Olá, muito bom dia para vocês. Uma ótima sexta-feira para os nossos amigos e amigas do Girando a Pauta. Neste dia, sexta-feira, já começa o fim de semana batendo a porta, né? Para Uhul! você aí descansar, aproveitar o sabadão, domingão. Mas antes disso, você tem um momento importante aqui com a gente, que é o momento de você se informar com compromisso, seriedade e responsabilidade aqui no Girando a Pauta, que é o primeiro programa jornalístico feito em formato de streaming aqui de Pernambuco, feito com vocês, por vocês e para vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua confiança. Na minha frente está ele, nosso amigo Corujão Johnny Smith. E Ótima sexta! aí? Vamos lá, meu querido Álvaro. Um beijão pra todo mundo aí do chat, nossos queridos amigos. Vamos dar um abraço pra quem já chegou aí. Aí, Cecília Guedes, José José Vitor, Vitor, Wesley, Marcelo Freitas, Wesley. Quem Johnny Smith mais? tá também aqui, né? Ah, já mandei meu salve pra galera já. Tem Gorete aí Leão. Gorete Leão, Maria Alice Vasconcelos, Keila Santos, Tio Valdavan, que Tio foi o primeiro. Valdavan, é. Wesley também tá aqui. Sempre um agradecimento grande para vocês que estão sempre aqui conosco, aqui no Girão da Pauta, que desde abril está aqui passando informações com responsabilidade para vocês. Hoje é 22 de novembro de 2024, com os seguintes destaques da edição de hoje. Vamos falar sobre a Assembleia do Sindicato dos Rodoviários, isso mesmo, mais uma assembleia aconteceu hoje de madrugada, desta vez nas garagens da rodoviária Caxangá, lá em Olinda. Quem utiliza o transporte público por lá teve hoje cedo transtornos, principalmente quem usa o terminal integrado de Xambá, lá no bairro de São Benedito. E qual a possibilidade agora? Será que o sindicato vai entrar em greve? Sim ou não? O que a Urbana tem a dizer sobre isso? Vamos detalhar tudo isso para vocês aqui no programa. E ainda falando sobre ônibus, nós vamos trazer uma informação de um acidente que aconteceu hoje cedo, lá em Camaragibe, um ônibus desceu uma ladeira, lá na ladeira da Tabatinga. Vamos trazer informações sobre esse acidente e também, óbvio, todos os detalhes de um acidente que aconteceu ontem à tarde e que chamou muito a atenção de muita gente. No centro do Recife, uma idosa de 66 anos morreu Nossa. atropelada por um ônibus do tipo BRT. Você vê aí as imagens que foram feitas ontem. Ontem eu falei com o pessoal da CTTU, o sindicato, tava a perícia também lá. Vamos entender a dinâmica desse acidente e ainda vamos ouvir uma reclamação de quem mora nessa região sobre a faixa de pedestres. Você acha que a faixa de pedestre está muito próxima do cruzamento? Isso aí pode ser um motivo para causar acidentes, como infelizmente vitimou essa idosa de 66 anos? Se ela tá bem sinalizada também, né? Exatamente, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, Corujão, porque essa rua é uma rua movimentada aqui na área Isso, central do Recife, muito exatamente. conhecida, então vamos discutir isso daqui a pouquinho aqui no programa. Além disso, vamos voltar a falar sobre o Hospital Barão de Lucena, até porque o Ministério Público de Pernambuco marcou para a próxima terça-feira uma audiência para ouvir os diretores do Hospital Barão de Lucena e representantes da Secretaria Estadual de Saúde referentes a esta e outras denúncias que surgiram relacionadas às condições estruturais e de salubridade do Hospital Barão de Lucena. Vamos detalhar essa história para vocês daqui a pouco no programa. Nosso compromisso de seguir acompanhando e fiscalizando essa situação. Quer dizer que ainda tem mais coisa, é? E o Ministério Público marcou essa audiência. Vamos ver Vamos isso aí. explicar isso daqui a pouquinho também aqui no programa Girando a Pauta. Além disso, falando de denúncias de insalubridade, mexe com o meio ambiente, o biólogo André Maia fez uma denúncia séria sobre o mangue da Ilha do Retiro. Segundo o biólogo, empresas e outras pessoas estariam causando crimes ambientais, provocando a fuga de abelhas, provocando a fuga até de outros animais que frequentam esse mangue. Vamos ouvir só um trechinho do que ele fala. Pontos. Do lado da Ilha do Retiro, todo mundo sabe que existe um mangue. Mangue berçário natural
responsável pela reprodução de 80% das espécies aquáticas, sendo ela de água marinha, ou seja, ela de água doce. É importante a gente ter uma preservação desse mangue, principalmente Recife, cidade veneza brasileira, Isso é um rodeadas trecho da por fala rios. dele, a gente vai detalhar isso daqui a pouco, colocar o vídeo e a denúncia na íntegra daqui a pouquinho para Tem mais vocês. coisa, é? Tem mais coisa, até porque a denúncia é séria, então a gente vai explicar essa história, colocar o vídeo dele na íntegra, ainda hoje aqui no Girão da Pauta para vocês. Além disso, outro vídeo que chamou muito a atenção, que a gente vai mostrar e discutir aqui também, Corujão. Sim, beleza. Que é um vídeo que foi feito pela Miss de Jaboatão dos Guararapes, onde mostra uma possível vizinha dela falando palavras racistas contra ela. Como é, rapaz? Veja, denúncia de racismo que vamos mostrar aqui no programa. Solta um trecho. E é difícil que eu moro aqui, 7 anos, nunca aconteceu nada. Moro aqui, macaca, parece uma macaca. Vou lhe denunciar, viu? Por racismo. Quer que eu vá falar perto? Fale. Detalhe, hoje é sexta-feira, 22 de novembro, há 2 dias só, foi o Dia da Consciência Negra. E Bem sabe quando é que lembrado, foi isso isso? mesmo. Sabe Onde? quando é que foi isso? Ah. Na quarta-feira, Dia da Consciência Negra. Nossa, cara. Então a gente vai explicar isso já já pra vocês aqui no programa. Tem mais trechos desse vídeo que vamos mostrar pra vocês. E a Polícia Civil já foi procurada e já está investigando o caso. A gente Muito vai bem. explicar essa história daqui a pouco aqui no programa pra vocês. Ontem, meu amigo Corujão, você Fala, se meu lembra querido. que mostramos um homem de 30 anos que foi morto a tiros numa escadaria no córrego do Genipapo? Sim, sim, que a mãe dele mandou um recado e tudo Isso, mais. a gente vai mostrar isso pra vocês. A gente tá vendo aí o caso que aconteceu quarta-feira à noite. Mas você sabia que este homem, segundo testemunhas, além de cometer crimes na região, ele também atuou num crime que noticiamos aqui em abril de um assalto a Uber? Foi mesmo, meu amigo? Foi. A gente vai explicar e relembrar essa história pra vocês. Vamos lá. Daqui a pouco aqui no Girando a Pauta pra vocês aqui. E ainda temos uma denúncia que foi divulgada no blog do jornalista Magno Martins, onde ele afirma que o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, apontou irregularidades nos contratos do governo de Pernambuco com o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR. 5 milhões em prejuízos seriam avaliados neste relatório, segundo o blog. Nós procuramos o Palácio do Campo das Princesas, Tribunal de Contas do Estado, e a gente vai trazer as respostas daqui a pouco para vocês sobre esta denúncia. E ainda, saindo aqui do Brasil, indo para âmbito internacional, vamos repercutir mais desdobramentos da guerra da Ucrânia, que está ganhando novas escaladas. Em um pronunciamento ontem à televisão, o presidente Vladimir Putin confirmou que a Rússia usou mísseis balísticos. Isso. E a televisão estatal russa mostrou um mapa que seria os possíveis alvos da Rússia na Europa caso a guerra se escalasse globalmente. Ele aumentou o tom das ameaças. Vamos ver isso aí. Exatamente. E aí eu queria a sua análise, Corujão, em Vamos relação falar a sobre isso. isso. Mas óbvio que além de ser uma polêmica, a nossa polêmica do dia, vamos também discutir aqui as informações que vêm em âmbito nacional em relação ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal. Ele que foi o primeiro ex-presidente da República Exatamente. a ser indiciado e tem algumas coincidências, vamos dizer assim, em relação a isso, né? Vamos falar sobre isso também. Exatamente. E sobre isso, eu já puxo aqui o gancho para fazer uma enquete com você aí do chat, interagir com a gente. Para você, Bolsonaro é inocente, sim ou não, em relação a essa história? Porque o indiciamento dele é nas investigações de golpe de Estado, querer matar Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes. Para você, Jair Bolsonaro é inocente, sim ou não? Em alguns segundos a nossa enquete vai estar disponível e você já pode ir interagindo com a gente no Girão da Pauta, que vai até 1 da tarde trazendo informação, interagindo com vocês aqui no decorrer do programa. E não esqueçam do like, pessoal. não esqueçam do like, não esqueçam de compartilhar, de ativar o sininho, de seguir o canal para que a gente possa cada vez mais levar informação com responsabilidade e credibilidade para vocês.
Tá Isso preparado? aumenta a relevância da nossa live, não esqueçam disso. Exatamente. Vamos lá? Tá preparado? Vamos embora. Então, hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024, dia marcado por estas e muitas outras notícias do Girão da Pauta que vai trazer a partir de agora, e o Girão da Pauta está entrando no ar. Uhul! Mais tarde, Gabriel vai colocar uma trilha nessa vinheta que ele não tá aguentando mais. Essa trilha muda, coitada. Vamos colocar a trilha para ter voz aqui no programa também. O programa mais vinhetofóbico da internet, como diz o grande Eduardo Moura. Pois é, né? E aí, vamos lá, vamos saudar mais uma vez os nossos amigos e amigas que sempre estão conosco no nosso chat. José Vitor, Diógenes PE, que tá chegando aqui, Cláudio Roberto de Lima, Marcelo Freitas, Carlos Alcântara, Gorete Leão. Podem vir cada vez mais pessoas pra gente poder curtir e interagir com vocês, sempre falando com vocês. O programa é de vocês também, pessoal. Exatamente, a gente aqui dá voz ao nosso público com certeza, porque esse programa ele é feito com vocês, por vocês e para vocês. Mas para que a gente possa continuar cada vez mais tempo no ar, nós precisamos também de uma ajudinha sua na nossa campanha do Pix. O número vai aparecer na tela, é o 981087700. 981087700 para a gente poder pagar as contas da gente, para a gente poder manter o programa cada vez mais tempo no ar. Isso aí. E esse número também é um número para você poder falar com a gente, fazer a sua denúncia de onde você estiver. Problema de buraco, de barreira, falta d'água, muro que esteja caindo, lixo acumulado, o que tiver de denúncia que você possa fazer, mande pra gente no 981087700. E esse número também é o número para você poder alugar os espaços da ERM Studios. Você que quer fazer seu podcast, videocast, este é o nosso cenário principal, onde a gente faz o Girão da Pauta, o cenário de podcast. Quero fazer videocast? Pode também, as câmeras são de 4K, última geração, qualidade maravilhosa. Equipamento de ponta. De ponta, de primeira, e tem promoção de Black Friday também. Para você poder conhecer, basta você acessar o 981087700, que os nossos consultores vão falar com vocês diretamente, tá certo? Então, procure a RM Studios para você também procurar um local para você poder alugar e fazer o seu trabalho com qualidade. Mas agora o Girão da Pauta traz as notícias da sexta-feira. Agora são 11 horas e 13 minutos da manhã e já começamos trazendo a informação de que rodoviários fazem uma nova assembleia denunciando possíveis descontos irregulares nos salários dos motoristas. Desta vez, o protesto foi na garagem da rodoviária Caxangá. E o ato começou por volta das 3h30 da manhã e terminou cerca de 2 horas depois. O sindicato aí fazendo o protesto, essa é uma garagem que fica ali em Peixinhos, tem outra garagem que fica em Jardim Brasil, que já é essa foto aí que vocês veem na tela também. E aí o protesto, essa assembleia começou por volta das 3h30, durou 2 horas, foi quando os ônibus começaram a sair dos terminais. Porém, muitos passageiros reclamaram, principalmente os usuários do terminal integrado de Xambá, que fica no bairro de São Benedito, em Olinda, onde no terminal lá de Xambá foi registrado que vários passageiros estavam aguardando ônibus, mas pouquíssimos coletivos estavam lá. Esse registro ele foi feito por volta de 6 da manhã, quando alguns ônibus tinham chegado ao terminal, e o sindicato aí já fazendo o ato, né, explicando aí para os motoristas e funcionários do terminal o que estava acontecendo. E aí, veja, tem um detalhe também. Este terminal, o terminal integrado de Xambá, ele opera cerca de 10, 12 linhas, todas operadas, todas gerenciadas pela rodoviária Caxangá. Ou seja, se um protesto fecha as garagens da Caxangá, nenhum ônibus vai para o terminal de Xambá. E a categoria denuncia que as empresas de ônibus, Caxangá, Metropolitana, Consórcio Recife, Mob Brasil, elas estariam realizando descontos indevidos nos salários referentes ao período da greve da categoria, que aconteceu em agosto. O quê?
Isso aí a gente vai estar falando porque é a denúncia do sindicato e a justificativa para eles poderem fazerem essas assembleias nas garagens. E com isso, segundo o sindicato, as empresas estariam descumprindo um acordo coletivo firmado na época. E aí, consequentemente, caso, segundo o sindicato, se confirme o desejo de fazer uma greve para pressionar as empresas a cumprirem aquele acordo coletivo, poderá vir a ter greve nos próximos dias ou semanas. Então é uma situação muito preocupante e Corujão, como a gente falou ontem aqui, Isso. se os ônibus pararem, a gente sabe muito bem como é que funciona a banda, né? Exatamente. Já causa transtornos e dor de cabeça para todo mundo, Pois né? é, fica prejudicada aí a locomoção do pessoal, principalmente que precisa utilizar aí o terminal do Xambá, né? Exatamente. Hoje foi um dia de cão, hoje cedo, óbvio, agora são 11h16, está tudo normalizado, o ato já acabou, mas hoje cedo, para quem estava seguindo para Joana Bezerra, Avenida Cruz Cabugá, Isso. gente que trabalha ali na Presidente Kennedy mesmo, mas que precisa pegar ônibus, teve muita dor de cabeça por conta disso. A Urbana PE, o Sindicato das Empresas de Ônibus, nega que esteja fazendo aí descontos, as empresas estejam aí fazendo descontos nos salários e criticou o ato do sindicato, afirmando se tratar de atos políticos, que foi aquela denúncia Aquilo que eles já tinham falado já antes. tinham falado antes. Neste momento, o Sindicato dos Rodoviários, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, está reunido com desembargadores no Tribunal Regional do Trabalho para poder tentar fazer essa pressão para evitar a greve dos ônibus. É o que a gente tem de informação do pessoal do sindicato, que Aldo Lima está agora lá no TRT e qualquer novidade em relação ao resultado dessa negociação, a gente vai trazer aqui no Girando a Pauta. E esperemos que essa pressão, isso. que essa pressão seja feita sem que a greve aconteça, porque senão o Quem sai passageiro é que se prejudicado é o prejudica. usuário passageiro, exatamente. Exatamente. E aí vamos falando ainda sobre ônibus, né? Mas agora sobre acidentes, infelizmente. Infelizmente, vamos O que lá. que aconteceu hoje cedo? Um susto para os usuários do transporte público em Camaragibe. Um susto, mais precisamente, no bairro de Tabatinga. Um ônibus da Mob Brasil perdeu o controle, desceu a ladeira Eita danúcio. e bateu em uma barreira. Isso foi por volta de 5h30 da manhã de hoje. Veja. Opa aí, pessoal. Aí, agorinha na frente da gente, ó. Agorinha, o ônibus. Olha lá o ônibus. E aí veja o susto dos... Olha o estado que o ônibus ficou, né? Pois é. Impressionante aí o susto de muitos passageiros. Esse caso aconteceu no quilômetro 3 da PE 27, que é conhecida como Ladeira da Tabatinga. E o veículo fazia a linha Araçoiaba-Camaragibe e teria perdido o controle dos freios. Eita. Segundo os passageiros, teria perdido o controle dos freios. Alguém ferido? O motorista teria passado mal e foi socorrido para a UPA da Caxangá. A Mob Brasil emitiu uma nota dizendo que lamenta os transtornos causados por esse acidente e informa que todos os veículos são revisados regularmente, cumprindo planos de manutenção recomendados. Não houve feridos nesse acidente e os passageiros foram transferidos para outro ônibus da empresa para poderem seguir viagem. Mas veja, você está seguindo para o Indo trabalhar, né? leva um susto do tamanho de um trem, né? Logo de manhã cedo, passar por uma situação dessa aí, um susto desse, tem aí. É uma coisa inacreditável, É verdade, é verdade. Né? Óbvio, não teve feridos, a notícia boa é Graças essa. a Deus. O motorista passou mal por conta do susto, provavelmente, foi levado para a UPA da Caxangá, segundo as informações que nós temos, mas esse acidente não deixou feridos. Agora veja, ontem, eu me lembro que ontem a gente falou aqui do fim lá das investigações do acidente do micro-ônibus em março. Isso, exatamente. Onde o permissionário, o pai dele e o motorista foram indiciados. Por homicídio doloso, né? E aí, um acidente semelhante ao que aconteceu em março acontece agora em Camaragibe com um ônibus maior, E a empresa, onde o acidente poderia ser até mais grave, e a né? empresa alega que os veículos passam por manutenção, né? Não, tudo passa por manutenção. É, não. Mas veja,
fica aí o registro desse susto que aconteceu lá em Camaragibe, né? Mas, infelizmente, agora a gente gira a pauta porque, infelizmente, vamos falar de um outro acidente de ônibus, só que desta vez com uma vítima fatal. Meu Deus. E a polícia vai investigar as condições deste acidente. Ontem à tarde, depois do programa, quando a gente recebeu aqui a informação, eu fui direto para cá, que é aqui perto de onde a gente trabalha, né, desse acidente que infelizmente deixou uma idosa morta atropelada por um ônibus do tipo BRT na rua Henrique Dias, no centro do Recife. Esse acidente, meu amigo Corujão, foi por volta do meio-dia de ontem, começo da tarde de ontem. Sim. E aí, veja as imagens, esse é o ônibus que acabou se envolvendo nesse acidente, e aí o cenário do ocorrido. De acordo com testemunhas, a vítima não identificada estava atravessando a faixa de pedestres quando o ônibus da Mob Brasil, que fazia a linha CDU Joana Bezerra, entrou na via. Ele estava saindo do terminal de Joana Bezerra indo para Iputinga. Sem perceber a idosa, o motorista entrou na rua Henrique Dias e só parou metros depois após ouvir um estrondo e o ônibus balançar. A vítima, infelizmente, morreu na hora. E foi um cenário muito triste, meu amigo Johnny, porque muitas pessoas passando e presenciaram essa ação. Essa rua é uma rua muito movimentada. Para você ter uma ideia, para quem está na Avenida Agamenon Magalhães, indo sentido Olinda e quer fazer o retorno para ir seguir sentido Boa Viagem, essa rua Henrique Dias é um dos acessos para você poder fazer esse retorno. Que você entra na rua Henrique Dias, entra na Dom Bosco, passa ali na Carlos de Lima Cavalcante e dobra na Agamenon, ali na altura da Praça do Derby. Isso aí é próximo àquele restaurante, né? O Coco Bambu. Isso, que tem pouco mais de um ano, né? Quase 2, né? E aí, veja, a movimentação, os trabalhos de perícia aconteceram e ontem o presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Aldo Lima, falou sobre o ocorrido e explicou o que o sindicato deverá fazer para prestar assistência ao motorista. A gente tem esse trecho e vamos colocar no ar agora. Eu falei com o motorista, né, ele está muito abalado com a situação. A informação que o motorista me passou é que quando ele vinha dobrando na curva, né, de repente ele sentiu que o ônibus ele balançou. E quando ele percebeu que olhou no retrovisor, tinha uma pessoa estirada no chão, tá, uma mulher, por sinal. E ele parou o veículo, né, para ver o que tinha acontecido de fato, tinha sido um atropelamento. É um motorista experiente, com mais de 12 anos de empresa, 12 anos, que nunca tinha passado por uma situação como essa. Lamentavelmente aconteceu essa situação. E ontem, eu acompanhando todos os trabalhos aí, a movimentação, eu até localizei o motorista desse ônibus, meu amigo Johnny. Sim. Ele estava muito abalado, estava atordoado, ele foi ali amparado por alguns colegas, né? Ele meio que se autorresponsabilizou pela morte dessa idosa. Foi uma fatalidade, chocado, infelizmente, né? E aí, veja, o trânsito na Avenida Agamenon Magalhães ficou muito intenso. Um agente da CTTU relatou também pra gente, aqui do Girão da Pauta, que detalhes do acidente e contou um pouco sobre o trabalho da autarquia para realizar a operação emergencial de desvio do trânsito que os trabalhos da perícia pudessem ser realizados. Bom, e o procedimento, a gente está fazendo o registro, a ocorrência da situação do sinistro, e em seguida a gente fez o teste do etilômetro. Ele deu 0, deu negativo. O que vai faltar agora é, quando a perícia concluir a parte dela, a gente vai levar ele para a delegacia para fazer o registro. Isso foi antes, né, da finalização dos trabalhos da perícia. E depois de todo o trabalho, o motorista foi para a delegacia da Boa Vista para poder os procedimentos serem realizados. Aí são imagens da perícia. Eu chamo a atenção porque a perícia demorou muito a chegar. A perícia chegou por volta de 2h30 da tarde, mais de 2 horas depois desse acidente na área central do Recife. E aí os peritos aí já fazendo os trabalhos para analisar o cenário do acidente, trabalho de perícia no ônibus, trabalho de perícia no corpo também que foram realizados. A equipe do Instituto de Criminalística fez todo esse trabalho, essa análise. E uma coisa que chama a atenção, meu amigo Corujão, perceba. Fala, querido. A faixa de pedestres. Sim. Logo, pouquíssimos metros, ou até centímetros, tem a Avenida Agamenon Magalhães, com os carros passando. Isso, exatamente. Eu costumo pegar ônibus
E geralmente os ônibus do CDU Joana Bezerra, quando eles vão pro derby, eles entram nessa rua. E eu percebo que essa faixa realmente está muito próxima aí do curva, cruzamento. né? E quando o ônibus vai fazer a curva para poder entrar na rua Henrique Dias, ele geralmente acaba tendo alguns pontos cegos, por sinal. E aí, veja, um perito aposentado, que mora aí nessa região, falou o que viu e ainda citou essa proximidade da faixa muito próxima do cruzamento, que pode ter sido, isso aí é coisa que a perícia vai apontar, mas que pode ter sido um motivo que pode ter provocado esse trágico acidente. Quando eu vi, já estava tudo organizado aqui. E eu vejo que aqui é muito perigoso. E ver a faixa ser do lado de cá mais, porque está muito em cima. O ônibus, quando entra, não dá tempo nem do motorista parar, nem coisa nenhuma, não, porque está em cima da faixa. Acontece muito aí. Gente levando pancada e coisa e tal. Não morrendo como essa não, mas pancada e tudo que eu acho. Eu olhei. E perceba aí que ele fala na faixa de pedestres, né? Eu particularmente, teve uma vez que eu tava, quando eu andava de bicicleta, realmente uma vez entrou um ônibus, do nada, eu passando, né, sentido contrário, eu na calçada, por sinal, de bicicleta. Aí de repente entrou um ônibus do nada e eu levei um susto, porque parecia que o ônibus ia bater em mim, mas não bateu. Nossa. Mas é por conta da rua ser bem estreitinha, ela tem uma curva de 90 graus, onde tem que fazer um desvio de 90 graus praticamente, e aí provoca pontos cegos, né? Meu amigo Corujão... Atrapalha a visibilidade do motorista, Exatamente. Meu amigo Corujão, o que é que você pode dizer sobre isso? Uma fatalidade, né? Infelizmente a fatalidade ocorreu, né? Assim, um pouco mais de sinalização auxiliaria, né? Talvez o deslocamento ou a retirada dessa faixa também evitaria que novas tragédias como essa acontecessem, né? A faixa indo um pouco mais para dentro da rua Henrique Dias, talvez, né? Poderia ser, talvez, uma solução. Tem uma farmácia, a farmácia Pague Menos, que tem aí na esquina, só que do outro lado tem um muro que você não consegue ver nada do que está vindo, então realmente é uma área muito propícia para acidentes e caberá à Polícia Civil fazer os trabalhos de investigação, os trabalhos de perícia para poder ver aí o que é que acontece. Por volta das 4 da tarde, o corpo dessa idosa foi removido e levado para o IML. E logo em seguida, o trânsito foi liberado, o motorista foi para a delegacia da Boa Vista fazer todos os procedimentos. A Mob Brasil, empresa responsável por este ônibus, emitiu uma nota lamentando o que aconteceu e dizendo que a empresa está prestando assistência ao motorista e também está prestando ao motorista, aos familiares da vítima e também prestando todos os esclarecimentos para as autoridades policiais. Infelizmente. Tá aí um registro de um trágico acidente na área central do Recife. Infelizmente, né? E aí, veja, o povo aqui está comentando muito sobre esse acidente e é necessário que haja, além da atenção própria da pessoa, é preciso também que as empresas, os responsáveis, as autoridades, na verdade, de trânsito, de organização de trânsito, também possam ficar atentas para que evitem acidentes desse tipo, né? Isso, exatamente. Que aparenta aí, não, foi um acidente besta que aconteceu, mas que tirou a vida de uma pessoa, que poderia ter sido evitado, talvez, se houvesse aí uma atenção redobrada neste ponto. Mas aí é algo que vamos seguir acompanhando também, até porque a polícia vai investigar o caso. Bom, falando ainda sobre acidentes fatais envolvendo saúde e também tudo mais, nós vamos voltar a falar do Hospital Barão de Lucena, porque o Ministério Público de Pernambuco marcou uma audiência para discutir as condições do Hospital Barão de Lucena, coisa que há 2 dias estamos falando aqui no programa, meu amigo Johnny. Agora o Ministério Público está na área, né? Exatamente. Vamos ver isso aí. Segundo a 11ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da capital, que é conhecida também como a Promotoria de Saúde do Ministério Público, segundo eles, existe uma notícia de fato instaurada, sabe quando? Em 18 de setembro. Desde 18 de setembro? Sobre nenhuma providência foi tomada sobre as condições do Hospital Barão de Lucena. Desde 18 de setembro. Vamos continuar. E desde então a promotoria solicitou que o hospital
adotasse providências a respeito das situações que foram denunciadas na época e que estão sendo denunciadas agora. E também requisitou que a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, a APVisa, realizasse uma inspeção no local, para até auxiliar o Hospital Barão de Lucena a fazer o que deveria ser feito, né? Eu vou fazer o quê? A APVisa tinha que dizer, tinha que apontar as irregularidades para o hospital poder fazer. E, aparentemente, não foi feito nada disso, né? Pelo que a gente percebe aí. Tem rato, carrapato, piso inadequado, mato que também está ali nos arredores materiais da emergência. enferrujados, né? Coisa muito deplorável para uma unidade de saúde, para não dizer outra coisa. E aí, com isso, está marcada essa audiência com a direção do Hospital Barão de Lucena Isso aí. e com a Secretaria Estadual de Saúde para terça-feira, o próximo dia 26 de novembro, para discutir as condições da unidade e cobrar medidas imediatas para resolver o problema. E aí, só lembrando para vocês que na última quarta mostramos aqui com exclusividade no Girão da Pauta a denúncia de que ratos e carrapatos estão sendo vistos dentro do Hospital Barão de Lucena em áreas com pacientes, idosos e crianças. Uma coisa vexatória pra gente, né, meu amigo John? Nojento mesmo. Isso aí é Nojento. inadmissível, cara. Nojento e absurdo. Olha só, José Vitor tá dizendo aqui, o hospital tá parecendo uma floresta com esse matagal. É verdade. E aí, ontem, a Secretaria Estadual de Saúde respondeu a gente dizendo que existe este matagal porque é uma microárea de Mata Atlântica. Como é, amigo? É uma reserva florestal isso aí, é? Não. Agora não, veja. Não. Agora veja, você colocar um hospital ao lado de uma mata que você não cuida, não é uma ideia muito inteligente, vamos dizer assim, né? Pelo amor de Deus, cara. Não. Isso pode ser piada, não. Isso é piada, pô. Essa foi a nota que a gente leu, por sinal, aqui ontem ao vivo no programa, eles dizendo isso. E aí, veja, a secretaria ainda disse que sobre os insetos, sobre as condições insalubres no hospital, a equipe de manutenção já teria resolvido, só não disse como. E ainda por cima tem esse matagal, é um problema paliativo, não é um problema não é uma solução definitiva. É uma providência que... E o Hospital Barão de Lucena é necessário uma providência definitiva. Exatamente. Porque há décadas que vem surgindo denúncias no Hospital Barão de Lucena sobre as condições do Hospital Barão de Lucena. Não é uma coisa nova, uma coisa já antiga, certo? Que a gente só está aqui meio que chovendo no molhado, amigo, mostrando aí... novas denúncias. E isso nada aí é um hospital, uma reserva florestal? Eu não entendi agora. Você passa na frente do Hospital Barão de Lucena, meu amigo? Sim. Qual a imagem que você vê? Parece que tem um prédio abandonado no meio do matagal ali. Um casarão abandonado, alguma coisa assim, né? É a mesma visão de muita gente que passa ali na Avenida Caxangá, na Iputinga, pô. E veja, é muito mato muito alto, que pode acabar gente se escondendo ali para cometer algum crime. Proliferação também de vetores, cara, mosquito, barata, todo tipo de bicho sujo, imundo, justamente num local onde deveria, né, prevalecer a questão da higiene e da saúde, né? As imagens falam por si só. Pelo amor de Deus, as imagens falam por si só. E vamos seguir sim acompanhando isso, vamos seguir acompanhando para na semana que vem trazermos novidades e atualizações. Porque a condição de um hospital que é tido como referência em atendimento pediátrico não pode ficar desse jeito. É vergonhoso. Imagina levar isso. Criança e acabar trazendo ela de volta para casa com uma doença talvez pior por conta desses vetores. É uma coisa absurda, né? E é necessário que o Ministério Público se mexa, como ele está se mexendo, e a Secretaria Estadual de Saúde tome providência. Exatamente. Porque, pelo amor de Deus, não é possível que tantos descasos na saúde, no nosso sistema público de saúde, permanecer do jeito permaneçam desse jeito. Não é possível que isso aconteça, né? Bom, e ainda falando sobre vetores, sobre crimes contra a saúde pública e ao meio ambiente, a gente vai colocar agora uma denúncia que foi feita pelo biólogo André Maia.
reconhecido aqui na região metropolitana. Isso, exatamente. E que faz um excelente trabalho, por sinal. Ele fez nas redes sociais uma denúncia de que estaria ocorrendo um crime ambiental no mangue da Ilha do Retiro. O biólogo falou que o mangue por trás do estádio da Ilha do Retiro está sendo alvo de crimes ambientais, como queimadas irregulares Como é, rapaz? e descartes de entulho e lixo, fazendo com que os animais que frequentam este mangue vão para outros lugares. Vamos agora ouvir na íntegra esse vídeo da denúncia de André Maia. 2 pontos. Do lado da Ilha do Retiro, todo mundo sabe que existe um mangue. Mangue berçário natural, responsável pela reprodução de 80% das espécies aquáticas, sendo ela de água marinha, ou seja, ela de água doce. É importante a gente ter uma preservação desse mangue, principalmente Recife, cidade veneza brasileira, rodeadas por rios, mangues, regiões estuarinas, que todos nós tanto exaltamos. Olha o que está acontecendo, o descaso nessa parte aí do mangue, ali por trás da Ilha do Retiro. Não só galera tocando fogo, dos fios furtados para poder retirar o cobre, afugentando assim abelhas, essas colmeias têm invadindo vários condomínios ali naquela região e, além disso, várias empresas grandes liberando resíduos. Olha a situação como está na parte do mangue ali por trás da Ilha do Retiro. Uma grande quantidade de resíduo, mas isso aí ninguém fala nada. Meu amigo Johnny, Fala, você meu querido. começa falando. Rapaz, é desse jeito que se cuida do meio ambiente aqui na cidade do Recife. É desse jeito que se preserva uma área tão importante ecologicamente para o nosso bioma, né? Que é o mangue, o mangue que representa tanto a cidade do Recife, né? É desse jeito aí. Isso aí, André Maia citou um exemplo do que está acontecendo hoje, que é na Ilha do Retiro. Vamos pegar o mais clássico? Vamos lá. Parque das Graças. Parque das Graças, muito bem lembrado. Vamos continuar falando sobre isso. Porque, veja só, todo mundo sabe, eu moro na torre, eu acompanhei a obra. Eu costumo caminhar por lá também com Dona Coruja. Aí, eu que moro na torre, eu acompanhei a obra, vi de perto como foi a obra do Parque das Desmataram Graças. aquela área de mangue todinha Tinha uma ali, área rapaz. verde ali, do nada apareceu um monte de barro, um monte de máquina. Cadê o matagal aqui? E outra, o mangue, eu posso estar errado, me corrija se eu estiver errado. Vamos lá. O mangue, ele protege as encostas dos rios para evitar que o rio inunde. E o assoreamento também. O assoreamento, gente, o mangue ele é necessário, ele é essencial para a preservação da vida, não somente dos animais, que é importante, Isso. mas também da nossa vida humana. Exatamente. Então, veja, o Parque das Graças ali foi um crime ambiental legalizado, no fim das contas. Foi um Fizeram crime vista ambiental. grossa, ninguém sabe, ninguém viu, só apareceu pronto. É fato que o Parque das Graças é um parque muito bonito, mas a arquitetura dele, que foi a forma como foi construída, poderia ser feita de uma outra forma, né? Sem vilipendiar. Tanta agressão ao meio ambiente, Sem sem agredir vilipendiar tanto. tanto, né? Exatamente, porque veja, ó, Diago Américo, tá sendo cuidado com amor agora o meio ambiente. É, muito amor Pra e não dizer outra carinho, coisa, estamos né? vendo aí. Eu acho que entulho, brita e tudo mais faz parte do bioma do mangue, né? Deve ser alguma novidade, né? Não Tijolo, sei. resto de obra. Né? Eu não sou biólogo, mas se um biólogo tá dizendo que isso aí é um crime ambiental, quem sou eu pra dizer o contrário? É só né? tirando onda, só fazendo piada mesmo, porque tá na cara o descaso com o meio ambiente da cidade da gente, rapaz. Olha aí, Bruno Barros, sobre o mangue, ninguém liga pra isso, pois o shopping Rio Mar foi construído após aterrarem vários metros quadrados de mangue e ninguém viu isso. Bem lembrado. É uma outra história clássica conhecida aqui também, né? O shopping Rio Mar. Dinheiro falando mais alto, né? Pois é, e aí veja, quanto mais essa ambição por dinheiro, mais a gente acaba matando o meio ambiente, que é importante para nós, e no fim das contas a gente acaba tendo que conviver com problemas climáticos que nós mesmos causamos. Você notou também uma outra coincidência? Quanto maior o poder econômico, mais cego são os órgãos estatais que deveriam fiscalizar. Uma boa análise sua. É curioso, não é isso, Uma né? boa análise sua, Curioso. porque
Veja, isso aí é aqui do lado. Muita gente passa na Ilha do Retiro, como o próprio André Maia. Tem pessoas ricas que moram ali perto, empresas ali, e ninguém vê nada disso. Ninguém sabe, ninguém viu, né? Ninguém nunca observa esse tipo de coisa. Meu querido, se você for inventar de fazer uma reforma na sua casa, aparece fiscalização de uma hora para outra, né? O tempo todo, né? Não aparece porque eu não aviso. Mas basta um vizinho chato ou fofoqueiro falar, já aparece logo. Falando em vizinhança, com vários problemas, a gente depois vai voltar a falar nesse assunto. Vizinho fofoqueiro e maledicente, é? É, porque veja, sobre esse assunto aí do André Maia, a gente vai cobrar uma posição do governo do estado, da prefeitura, e a gente vai trazer aqui no Girão da Pauta pra vocês. Muito bem. Mas falando em vizinhança, tem vizinho que às vezes arruma briga por nada. Isso é fato. Mas tem vizinho que às vezes age com crimes. E este caso, a gente vai mostrar para vocês o que aconteceu e é considerado um crime justamente num dia da pessoa poder refletir sobre. Veja, a Mija Boatão, ela denunciou um crime de racismo sofrido por ela e praticado pela própria vizinha. Um vídeo foi postado por ela nas redes sociais e mostra os insultos. Meu amigo Corujão, vamos ver esse vídeo aí. Vamos na lá. hora. E é difícil que eu moro aqui, 7 anos, nunca aconteceu nada. Morei, macaca, parece uma macaca. Vou lhe denunciar, viu? Por racismo. Gravar, quer que eu vá falar perto? Fale. Falo. E daí? Vai morar numa favela. Viu? Veja as palavras, os insultos. E, meu amigo Corujão, o que é que você pode comentar sobre isso? Meu amigo, já chegou desse jeito chamando a moça de macaca, rapaz. Que absurdo, que horror um negócio desse, cara. É ultrajante e no tempo que a gente vive hoje, vi com as ofensas dessas assim. Pois é. E veja, como eu disse, esse caso foi na quarta-feira, no dia da Consciência Negra. Exatamente. Isso pela manhã, ainda por cima. Ultrajante. E aí, veja, a modelo Lenita Delari contou que a mulher, identificada como Nazaré, sempre demonstrou um comportamento hostil contra ela e chegou no passado a acusá-la de furto. Ainda imputou crime? Mas, rapaz, olha, continua, por favor. Absurdo, né? Não. Cada vez mais essa notícia fica cada vez mais absurda, mas veja, no caso da confusão desta semana, que foi na quarta, o desentendimento aconteceu, sabe por quê? Fala. Após uma discussão por conta de um vaso de plantas caído. Peraí. Essas ofensas todinhas, inclusive racistas e tudo mais, por causa de uma porcaria de um vaso de planta, meu amigo. Eu não acredito não, cara. Saulo tá colocando aqui um negócio. O que foi? Mama brusqueta. Como é que eu consigo manter a seriedade com isso? Ela parece também a Dona Zilda da família Dinossauro, a velhinha matriarca. Pelo amor de Deus. Mas veja, apesar, né, da gente aqui quebrar esse clima meio pesado, mas veja, isso aí que essa idosa fez, essa senhora fez, a Dona Zilda, né? Da família Dinossauro. O que ela cometeu aí foi um crime, além de ter imputado no passado um crime. Exatamente. E também é um crime, imputar crime aos outros é crime. Então veja. Imputar crime é crime. Veja. É porque ele fala tão rápido que às vezes a gente tem que... Mas veja, além da imputação de crime, ela cometeu crime de racismo. Racismo, inadmissível, cara. E veja, a modelo, ela contou ainda que há pelo menos 2 anos, Nazaré vinha fazendo comentários racistas contra ela, mas a modelo, apesar de se ofender, ela nunca quis fazer nada, nunca quis chamar a polícia por levar em consideração a idade dela. Sim, que aí vem aquela história que até a gente na quarta comentou, né? Que é a questão da idade, da cultura, de época, enfim, né? Aí ela entendeu assim, sendo que depois desse episódio, na quarta-feira... Foi a gota d'água pra ela. A gota d'água não tinha muito o que fazer, não. Porque veja só, o absurdo que essa mulher falou por conta de um vaso caído. Pelo amor de Deus, né, minha gente?
O povo tá perdendo a noção. Não, demais, demais. Vamos ver se o pessoal comentou alguma coisa sobre isso aí. Ó, a gente não pode passar a mão em idosos que falam e fazem qualquer coisa e fica por isso mesmo. Tiago Américo tá falando, concordo totalmente. Eu também. Porque, também. apesar de serem idosos, terem uma cultura antiga, mas eles estão vivendo no hoje. Precisam, no mínimo, respeitar. Respeito, acima de tudo. O respeito é universal. O respeito é universal. E aí, veja, esta senhorinha é muito mal educada. José Vitor sendo bem educado para definir a atitude dela, né? Mas veja, o povo hoje só falta matar o outro só porque pisou no pé. Realmente. Realmente. E aí, veja, Tiago Américo tem que denunciar. José Vitor, ela denunciou? Sim. A Miss denunciou. A Polícia Civil está investigando o caso como injúria racial. Ela entrou na polícia, prestou um boletim de ocorrência ontem à tarde e a polícia já está investigando o caso. José Vitor, o vaso poderia ter sido quebrado com um gato por ter pulado. Realmente. Pode ter sido qualquer outra pessoa também. Né? Isso não, nada disso justifica uma agressão nesse nível, entendeu? Aí, Stênio Roberto, uma coisa que eu concordo plenamente, Stênio. Me desculpem, mas caráter não tem idade. Manda-se danar. Concordo contigo. Aí, a José Alexandre botou ali, ó. Ela é da família da Janja. Flávio Dino, querida, cheguei! E chegou chegando, né? O Adonai tá colocando aqui uma coisa, o Adonai Shalom Roberto. Aqui tá ficando uma Cuba. Maqueia uma parte da cidade, mas a outra é um descaso. Exatamente. Começando pelo Parque Eduardo Campos, construído e colocar o nome do parque de um padre, essa eu não entendi, vergonha, ele tá dizendo. O caso do Parque Eduardo Campos, ali também foi uma outra coisa que tem que ser investigado se teve crime ambiental ali ou não, né? Exatamente. Que tem muitos indícios, por sinal. Né? E aí, veja, Saulo tá dizendo, uma hora dessa um asilo faz falta. Ô Álvaro, eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode aqui? fazer. Olha, o que um animalzinho que tem 4 patas... bigode, ronrona, mia, faz miau e bebe leite. É um gato. É um gato. No Brasil só há indícios de que isso é um gato. No Brasil só há indícios, não significa que seja. Pois, na minha ignorância, é gato e acabou. Tudo aqui no Brasil, com mais indícios que tenham, não significa que aquilo é o que de fato é. Só há apenas indícios. Pois é, né? A gente tá perdendo muita noção, infelizmente. Mas aí é um caso que a polícia vai investigar e esperemos aí que haja uma punição exemplar contra essa senhorinha. Exato. Porque apesar da idade dela, o que ela cometeu aí foi um crime e antigamente imputar crime. A polícia tem que investigar também essa denúncia também, com calma, até para não ter um lado sendo tomado, né? Tem que ser isenção total nesse caso. Vamos acompanhar isso e ver o que vai dar. Exatamente. Né? Daqui a pouco você vai ver aqui no Girão da Pauta os detalhes do indiciamento de Jair Bolsonaro feito pela Polícia Federal. É a primeira vez que um ex-presidente da República é indiciado. É grave isso. E veja só, além de Bolsonaro, outros nomes ligados ao governo dele também foram. A cúpula foi. Veja só, Walter Souza Braga Neto, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e até o presidente do PL, o Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, e um padre também. Vamos detalhar essa história daqui a pouco aqui no programa, até porque tem coisas que estão aí batendo coincidentemente com essa história, né? Nosso amigo Corujão, nosso Johnny Smith aqui vai trazer e analisar junto com a gente. E no chat você pode interagir respondendo a nossa enquete. Para você, sobre este caso, Bolsonaro é inocente, sim ou não? Enquete simples, você pode responder e a gente vai discutir isso aqui no programa. Interage aí. E aí, daqui a pouco a gente vai falar nesse assunto, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas seguindo aqui com as notícias locais, minha gente, ontem trouxemos aqui a informação de que um homem de 30 anos foi morto a tiros na escadaria do córrego do Genipapo. Tu se lembra desse caso? Lembro sim. E aí, veja, a gente vai mostrar as imagens de ontem, mostrando aí que ao lado dele foram encontrados um celular e uma arma de fogo, e testemunhas afirmaram que ele era um ladrão, roubava ali na região. Era o que as testemunhas estavam afirmando no local. Pois bem, você sabia, meu amigo Corujão, que ele já roubou um motorista por aplicativo em abril?
também na Zona Norte? Como é, amigo? Foi. Vamos ver E isso aí. noticiamos aqui no Girão da Pauta no dia 9 de abril. Foi aquele caso lá do cara que roubou o motorista e tudo mais? Exatamente, que roubou o motorista, pegou o carro e ainda assaltou um homem de 48 anos. O crime foi mais precisamente no dia 7 de abril, no Brejo da Guabiraba. Essas imagens aí que foram publicadas na época pelo blog do Emerson Freitas, É né? o cara de vermelho ali, é? Isso. É um grupo aí, um homem de vermelho, esse homem aí também, esses quatro aí é são o de os boné integrantes. ali de branco. Esse que está circulado seria este homem que foi morto na quarta-feira. Sim. Veja só. Menininho bom, né? Pois é. E aí veja, os assaltantes, incluindo este que morreu, conhecido como Rodolfo, eles roubaram esse carro por aplicativo e assaltou e agrediu um homem de 48 anos na rua Nossa Senhora da Piedade. Isso na boca dele é um cigarro de maconha, é? Parece, né? Rapaz. Cigarro do tamanho de um trem. É, menino. E aí veja, essas imagens até na época foram divulgadas com embaçadas, porque a gente não sabia a identidade nem a idade dele. Sim. Mas agora a gente está mostrando porque um dos suspeitos, que é o Rodolfo, que foi morto na quarta, tinha 30 anos de idade. Ele foi apontado por testemunhas também por outros crimes, como tráfico de drogas. E aí veja, é o resultado, né, de quem procura o crime. Pois é. O resultado do pecado é a morte, né? Já diz o grande manual de instruções da vida chamado Bíblia Sagrada. Quanto maior a ambição e maior a sua atuação para conseguir uma vida boa no mundo do crime, mais rápido também é o seu fim. Isso. Infelizmente. Como O DHPP está investigando o caso, mas veja aí que este homem, o Rodolfo, de 30 anos, que morreu no Semeou córrego do aquilo que ele Genipapo, plantou, né? ele também atuou nesse crime lá no córrego do Genipapo. Como bem lembrou a mãe dele, a juventude cai fora dessa onda aí, que o resultado é esse. Pois é, ó, Tiago Américo, acredita nessas mídias, as narrativas vão manipular o povo. Carlos Alcântara, pena que não foram 4 velórios. Né? E aí veja, o pessoal ainda tá comentando sobre o caso lá do racismo, mas Tiago Américo aqui tá dizendo aqui, ó, se era ladrão, -1. Pois é. Pois é, infelizmente, né? O José Vitor tá dizendo que eu trouxe a notícia do site como está escrito. Eu não entendi, mas beleza. Depois a gente vai... CPF cancelado, como é? Encerra o caso, existem coisas mais importantes. Bem Exatamente. lembrado, é isso aí. Agora Vamos faltam os embora. outros 3. Mas vamos lá. Daqui a pouco você vai ter aqui as polêmicas do Girando a Pauta. Vamos detalhar essa história de Bolsonaro indiciado. Ele que aí tem umas certas coincidências que vamos debater aqui e discutir com vocês, certo? Daqui a pouquinho. Mas já vamos começar a trazer umas polêmicas locais. Agora que são seriam? 11h53, começa aí o nosso horário de polêmica. Sabe qual é? Muita gente chegando aqui, um abraço pra vocês. Um cheiro, Rosa. Chegou Rosa agora há Valet pouco, tá aqui, né? Um abraço pra ela. O Arlis Cal também, cinegrafista da Guararapes, acabou de cair numa boca de lobo no Recife, eu vi isso. Johnny, boa Vexatório. tarde, parabéns por esses comentários. Obrigado, Rosa, obrigado. Obrigado, gente, por vocês estarem sempre conosco aqui no Girando a Pauta, que é um programa que é feito com carinho pra vocês. Bom, vamos entrar logo nas polêmicas locais, que o povo gosta disso, né? Porque veja, uma empresa que venceu a licitação das câmeras de monitoramento do governo de Pernambuco está em recuperação judicial. Como é, amigo? Será que isso traz problemas? Será? Vamos entender direitinho essa história? O governo de Pernambuco ainda não definiu precisamente qual empresa vai assumir de fato, na prática, a instalação e gerenciamento da nova tecnologia. Porém, a empresa Teltex Tecnologia venceu uma licitação durante um pregão eletrônico e já entregou a documentação. O governo do estado falta agora só formalizar a contratação. Tá. Essa empresa Teltex Tecnologia estava em segundo lugar na disputa. Certo. Já que a primeira colocada foi desclassificada por não cumprir algumas exigências de comprovação de documento, enfim. Ok.
A empresa, apesar de vencedora, a Teltex está em recuperação judicial. O processo está tramitando lá na Justiça de São Paulo, na vara de falências e recuperações judiciais, onde as dívidas da Teltex são avaliadas em 40 milhões de reais. Como é? Repete aí, por favor. A empresa tem uma dívida de 40 milhões de reais? Entrou em recuperação judicial por conta dessa dívida de 40 milhões de reais na Justiça de São Paulo. Meu amigo... E essa Teltex, a gente foi fuçar aqui como é que ela é, a gente encontrou umas coisinhas aqui, mas enfim, né? Só uma coisinha assim, pra quem tiver curiosidade, vão no Instagram deles, tá? Dê uma olhadinha com mais detalhes. No Instagram deles eles No falam Instagram muita deles, coisa. no Instagram Falam deles é muita bem coisa, interessante, né? dê uma olhadinha, tá? E aí, veja. Inclusive, deixa eu ver aqui, cadê... Vai consultar agora, né? Não, só vou dar uma olhadinha aqui Ah, no tá nome, certo. um nomezinho aqui interessante. Bem rápido. Só pra poder se lembrar, né? Só pra poder se lembrar. E aí, enquanto ele vai procurando isso aí, eu vou seguindo com a notícia, porque, veja... Tá, lembrei. Lembrou. Inclusive, uma provável relação com uma empresa chamada Inspur, uma empresa chinesa. Dê uma olhadinha lá. Depois vocês podem ver lá. A Teltex meio que revelou si própria no Instagram. Mas veja, a empresa Teltex, ela apresentou uma proposta de 123 milhões para a operação das 2.000 câmeras para os próximos 5 anos. Tudo bem. Tá, só que o valor é menos da metade do que era previsto pelo governo de Pernambuco, que avaliava aí um gasto nesse período de 224 milhões. O governo do estado disse, bom, a proposta é menor, mais barata, beleza. Mas será que o barato vai sair barato ou vai sair caro? É bom avaliar isso também. No site oficial, a Teltex afirma que presta serviços de tecnologia para o governo federal, além de vários estados, municípios, universidades, poder judiciário e setores privados. Em Pernambuco, segundo a empresa, entre os clientes estão a Prefeitura do Recife, a Justiça Federal, Tribunal de Justiça de Pernambuco e Universidade Federal de Pernambuco. A assessoria da Secretaria Estadual de Administração informou em nota oficial que, apesar de ela estar em recuperação judicial, nada impede que ela possa assumir o gerenciamento. Certo. Só que aí, entra em recuperação judicial. Vê se eu tô errado. Entra em recuperação judicial, a crise se agrava e ela acaba falindo. Como é que vai ser a operação das câmeras? Como cumprir o seu contrato, né? Como é que vai ser a Como é operação que vai ser? Mistério. História a se haver também, né? Falando sobre o governo de Pernambuco, meu amigo Corujão, Johnny Smith, nós temos aqui uma denúncia que foi publicada num blog e que vamos trazer aqui, repercutir também, porque o que é que acontece? O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ele aponta irregularidades em contraprestação de serviços em contratos do DR com prejuízo avaliado em 5 milhões de reais. Como é? De novo aí, por favor. Prejuízo de? 5 milhões de reais. A informação é do blog do jornalista Magno Martins, certo? Estamos trazendo as informações que o blog do Magno Martins trouxe. Permita-me ver só um segundo se a gente tem atualizações sobre esse caso. Não, a gente não tem, então. Então, vamos seguir com as informações que o blog trouxe, porque, segundo o blog, um relatório do TCE do dia 22 de outubro apontou que o governo do estado estaria pagando um dos grandes valores, várias quantias, sem contraprestação de serviços, segundo os auditores, incluindo valores milionários, segundo a denúncia que foi colocada no blog do Magno Martins. O relatório aponta ainda, segundo o blog, que as irregularidades foram de ausência de controle das despesas com a administração local de obra. Vamos por parte. Perder o controle dos gastos. Isso. Vamos lá. E aí tem ainda adiantamento de medição e ou pagamento. Oxê, pagar antecipado. Dispêndio com fiscalização, supervisão da obra incompatível com o andamento da execução dos trabalhos. Rapaz.
adiantamento de medição e ou pagamento, como eu falei, e iniciar a execução de obra rodoviária sem a necessária estrutura de fiscalização. Ih, meu irmão, como é, amigo? É a denúncia que foi colocada no blog do Magno Martins, que a gente está trazendo aqui, que segundo o blog, o TCE, um relatório do TCE, apontou essas irregularidades nesses contratos do governo do estado com o DR. E aí, só lembrando que o DR é responsável pelo programa PE na Estrada, que recebeu investimentos avaliados em 5 bilhões de reais, certo? Para poder requalificar as estradas do estado. Então, aí, por conta de envolver o governo do estado, o TCE e o DR, nós procuramos esses agentes e até agora estamos aguardando uma resposta. Caso a gente receba aqui no decorrer do Girão da Pauta, vamos trazer para vocês. Mas é uma denúncia séria, que se confirmada, é necessária uma investigação aí para saber o que é que aconteceu, né? Exatamente. Pois é. Meus amigos, daqui a pouco vamos falar sobre o indiciamento de Jair Bolsonaro, detalhes e ainda uma análise exclusiva sobre algumas coincidências, algumas coisas que vocês não sabem, mas que só aqui no Girão da Pauta vamos trazer para vocês, tá certo? Além disso, vamos falar sobre uma notícia que saiu agora há pouco, no meio da manhã. A possível saída de Luciana Santos do governo federal. Eita! O que aconteceu? O que foi? Vamos explicar. Parece que envolve aí um azedamento das relações, Foi hein? nada. A pessoa ficou de mal, foi? Vamos explicar isso daqui a pouquinho. Uma amizade dessa de tantos anos. E também vamos trazer aqui as notícias lá da guerra da Ucrânia, porque Vladimir Putin escalou ainda mais as tensões e a televisão russa mostrou um mapa bem controverso. Eu queria a tua análise nesse ponto. Vamos ver isso. Vamos ver isso daqui a pouquinho. E comente, curta, compartilhe o programa, porque o Girão da Pauta tá com uma enquete aberta para você poder dizer aí, Bolsonaro é inocente ou não? A gente vai trazer o resultado logo depois dos nossos recadinhos aqui, dos nossos parceiros da Oxa iPhone, porque a Oxa iPhone, ela é a maior loja de venda de celulares de Pernambuco. E eu já vou antecipando para vocês que a Oxa iPhone tá com promoção de Black Friday. Eita, Black Friday, é? Black Friday. Eita, que massa. Não é Black Fraud, é Black Friday mesmo, Black tá? Friday de verdade. É promoção mesmo na Oxa iPhone. Então, se tá curioso, entre em contato no 986893971. 986893971. Porque é a maior loja de venda de celulares de Pernambuco. E você pode encontrar a Oxa iPhone tanto aqui na Ilha do Leite, quanto no bairro do Nobre, área central de Paulista, quanto também no centro de Vitória de Santo Antão. Na Oxa iPhone você encontra todos os tipos de produtos da Apple, iPhones novos ou seminovos, MacBooks, iPads, AirPods, Apple Watch, tudo produto de qualidade e com garantia e nota fiscal na Oxa iPhone. Tem também produtos da Xiaomi, como você queira chamar. Né? Eu costumo chamar de Xiaomi, né? Por exemplo, esse celular que eu uso a trabalho, é um Redmi Note 13 Pro. Esse é máquina. Celular muito bom, imagens maravilhosas que você vê aqui na tela do Girão da Pauta, por exemplo. São as imagens desse celular, uma imagem muito boa, por sinal. E é um celular que hoje está em promoção na Oxa iPhone. Não vou dizer qual é, mas você procura lá o Oxa iPhone para saber, certo? 986893971 é o telefone e o WhatsApp para você conhecer os produtos, tá? E a Oxa iPhone tem um diferencial. Sabe qual é? A Oxa iPhone lhe dá o dobro de garantia do que você encontra por aí. Por aí é 3 meses, na Oxa iPhone é 6 meses. E ainda por cima, depois desses 6 meses, se teve algum problema no seu aparelho, você só paga as peças, porque a mão de obra é dada gratuitamente para você. Eita, que massa! Tem promoção de Black Friday, então não perca! 986893971 é o WhatsApp para você poder conhecer os serviços e já adquirir o seu produto com a promoção na Oxa iPhone. Meio-dia e 4 agora no horário de Brasília e já vamos falar sobre uma notícia que está sendo bombástica na política brasileira e aqui pernambucana. Sabe qual é? Fala.
presidente Lula está preparando uma reforma ministerial que pode tirar Luciana Santos do governo. É o quê, rapaz? O que será que aconteceu, hein? Abalou as estruturas da amizade deles dois. Abalou, Carne e unha, abalou. alma gêmea, bate coração. O que será que aconteceu? Veja. Essa reforma ministerial deverá ser anunciada nas próximas semanas. E Luciana Santos seria um dos nomes a ser botado para fora. O quê? Porque essa saída seria um sinal claro de que a federação PT, PV e PCdoB Sim. azedou de vez. Eita! Aí, vou jogar uma pimentinha aí nessa Jogue. fofoca. Só na especulação, só na Jogue. especulação. Será que isso aí tem alguma relação com os fiascos da digníssima primeira-dama? Será? Eu acho que não é só por isso, não. Será? Deve ter mais coisa Será? também. Que mais? Porque veja só. Adoro fofoca. A informação é do blog do Elielson, que afirma ainda que o presidente deverá cortar outros integrantes dos ministérios Eita! de partidos como PT e PSB. Quer dizer que a cabra tá rondando lá os ministérios, é? A bruxa parece que tá ficando solta. E aí, o que é que eu posso analisar disso? Posso estar errado, Ah, vamos lá. mas o presidente Lula tá começando a pender um pouco para o lado do centrão para tentar limpar a imagem dele. Posso estar errado. 2026, né? Organizando a casa para isso. Eita, bem pensado, Grilo. Agora, veja. Luciana Santos, que estava no Ministério de Tecnologia e Ciência, Isso. né? E aí, ela sai, ela que foi cotada recentemente a ser candidata à prefeitura de Olinda. Exatamente. E aí, na época, surgiu aquela dúvida. Poxa, ela já tá como ministra do governo federal. Pra que ela vai querer se candidatar a prefeita de novo? Só que agora, talvez isso possa estar se revelando também. Vamos aguardar os próximos Cenas passos. dos próximos capítulos. Olha aí, José Alexandre, acabou o amor além de adoçar, azedou de vez. Eu vi que Sônia chegou por aí também. Um cheiro, Sônia. Sônia Vasconcelos, nossa querida amiga, um beijo pra ela. Tiago Américo tá perguntando, Johnny, pergunta ao Grilo quando o Cardinô vem no programa. É quando ele quiser. E aí, Saulo Estênio Roberto tá dizendo, Bolsonaro já tentou criar um partido, mas o sistema não deixa. É verdade, na época da pandemia, né? Pois é. E você aí, a gente tá com uma enquete aberta, pode interagir à vontade. Porque daqui a pouco vamos trazer os detalhes do indiciamento de Jair Bolsonaro. É sério, isso é Além sério. dele, ele é o primeiro ex-presidente da República a ser indiciado e ainda tem aí outras problemáticas aí, algumas coincidências. Isso. Vamos explicar daqui a pouco no programa, porque é a notícia do momento. E detalhe, tem uma atualização. Fala aí, Quiro. A Procuradoria-Geral da República está para semana que vem analisar esse indiciamento. Se oferece denúncia ou não. E aí, consequentemente, na semana que vem já poderemos criar uma expectativa de será que Bolsonaro poderá vir a ser preso? Será? E como é que essa prisão poderá ser classificada na história? Quais as repercussões disso? As no implicações. futuro, né? Mas isso é coisa para a semana que vem. Mas por hoje vamos ficar só nessa notícia do indiciamento. E lógico, aqui questionando esse indiciamento que além de Bolsonaro inclui outras pessoas também. Daqui a pouco importantes. Daqui a pouco, tá chegando a hora da gente falar sobre isso. Não perca, tá? Bom, mas seguindo aqui com as notícias nacionais, uma imagem que chamou muita atenção, que vem do Pará, é de que um policial militar se envolveu numa confusão, jogou o celular no chão. Isso no Pará. A confusão aconteceu na quarta-feira de manhã, na BR-316, na cidade de Ananindeua, na Grande Belém. Veja a confusão. Ei, resolve a tua na bronca, mano. Pode vir agora. Tá errado, cara. Tu sabe que tá errado. Porra, não faz uma coisa dessa, pô. Pega meu número, telefone, liga, rapaz.
quer pagar meu celular para fazer boletim. Pega o telefone e liga, rapaz. Chama teus amigos. E aí perceba que as imagens mostram que uma mulher está descendo do carro aos gritos e aparentemente descontrolado, o policial puxou o celular da mão de um homem que apareceu filmando a ação e jogou o aparelho até quebrar. Em nota, a Polícia Militar do Pará informou que este policial foi afastado das funções e vai responder o processo administrativo disciplinar. E a PM reforçou na nota dizendo que não compactua com desvios de conduta na corporação. Atitude correta da Polícia Militar, meu amigo Johnny? A princípio, com essas imagens preliminares aí, né, mostra realmente o completo desequilíbrio, despreparo dele como agente público, agindo com essa truculência aí, né? Pois é. Bom, a gente agora sai da esfera nacional e entra na internacional, porque a televisão estatal russa mostrou um mapa com países europeus que podem vir a serem atingidos por armas nucleares caso a guerra da Ucrânia se escale. Isso. Ontem, o presidente russo Vladimir Putin confirmou o uso de mísseis balísticos e disse que alertou os Estados Unidos momentos antes. A gente vai mostrar as imagens que foram replicadas pela televisão russa e mostra aí um mapa. Mas aí você vê o pronunciamento de Putin, né, que ele explica que, além de ter confirmado o uso de mísseis balísticos, ele, em seu discurso, disse que a guerra já ganhou uma etapa global e o ataque com míssil balístico é uma resposta à escalada após a Ucrânia usar mísseis americanos e britânicos contra o território russo. O governo da Rússia vê essa ação como a entrada direta da OTAN na guerra e no comunicado emitido pela TV estatal, abre aspas, basta 3 mísseis e a civilização britânica entrará em colapso, fecha aspas. E aí veja, tem a França, o Reino Unido, a Espanha, tem a Alemanha, tem muitos países aí ricos também, né não? A Espanha, por enquanto, ele não colocou como alvo, não. Ah, não, eu me confundi, mas veja, Ele botou Reino a Unido, Inglaterra, França, Alemanha, Polônia... países membros da OTAN, né? Exatamente. Vamos ouvir. Сложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью. Под угрозой без малого все европейские столицы, если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии, Гармии, Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдален, Рамштайн. Особое внимание Британии, нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты «Трайдент», Портсмут и Чатамскую верфь в графстве Кент. Британия в самом уязвимом положении. В принципе, достаточно 3 ракет, и эта цивилизация. Несложно предположить географию. E aí veja que é a explicação da televisão russa sobre esse possível ataque, meu amigo Corujão. Meu querido, como podemos ver, e desde quando a gente começou a falar, né, da escalada da guerra e tudo mais, por conta daquele uso do armamento militar o míssil americano, balístico, exatamente, ele tem comentado e interpretado como se a OTAN e os Estados Unidos, né, os estados ocidentais, como a França, a Inglaterra e tudo mais, estivessem envolvidos diretamente no conflito, né? Ele com isso, como a gente falou em outras vezes, ele tenta demonstrar poder. Se a gente for prestar atenção também num outro detalhe, a Alemanha, que ele colocou ali, né, como um dos possíveis alvos, a França e a Inglaterra também detêm esse tipo de tecnologia, de um modelo de míssil parecido com esse que a Rússia se utilizou, né, da outra vez, que provocou aquele ataque. E com certeza é um caso que vai gerar muitas implicações e repercussões nos próximos dias. Um outro detalhezinho bem curioso, bem interessante, aquele míssil que eles utilizaram, né, além de ser um míssil de longo alcance, de alto poder destrutivo e capacidade de portar ogivas nucleares, ele tem um apelidozinho bem carinhoso que é dado pelos russos. Qual? Sabe qual é? Qual? Satan 2.
Como é, O amigo? apelidozinho carinhoso do míssil é Satã 2. Presente meio Né? perplexo, É. né? Pois bem, a gente, lógico, está acompanhando a guerra da Ucrânia e qualquer atualização em relação a isso, a gente vai seguir acompanhando nos próximos dias e trazendo aqui no Girão da Pauta. E daqui a pouco, os detalhes do indiciamento de Jair Bolsonaro, incluindo detalhes que você não viu em outro lugar e só vai ver aqui no Girão da Pauta, porque tem coincidências em relação a isso, certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas permita-me falar aqui brevemente de um dos nossos parceiros, que é a Maxcana, a cachaça Maxcana. Cachaças saboreadas, que por sinal nosso amigo Corujão experimentou, não foi? Foi. Aquela cachaça mais velhinha, não é? Ela é envelhecida. Eu não lembro o nome especificamente, que é Gole dos Anjos. Gole dos Anjos. Realmente, é o Gole dos Anjos, viu? Pense numa cachaça gostosa, meu amigo. Aquilo ali, olha, feito hoje, uma sexta-feira, depois do expediente, você pega aquele mocotó, aquele pirãozinho, bota ela na geladeira, um copinho dela assim. Pense numa delícia, meu querido. A Maxcana, que sempre tá aí produzindo cachaças saboreadas de qualidade. Pra quem consome, é uma cachaça que muita gente diz, como o nosso amigo Corujão tá dizendo, Bom, muito boa, né? Bom. E como ela já vem saborizada já, meu filho, no negócio, o produto já vem pronto, você é só colocar aquele gelinho maroto e correr pro abraço, entendeu? E acabar ali, ó, hoje é fim de semana, já começa na verdade, né? Pronto, pra mais tarde, sexta-noite, por exemplo, é bom? Exatamente, é ótima pedida. Inclusive pro final de semana também tá naquele churrasquinho e tudo Eita. mais. E já vai brindar com Maxcana. Aí é a oportunidade para você poder conhecer os produtos da Maxcana. Tem também o Instagram, que, meu amigo, você conhece cada produto que é muito bom. Enche a boca, Chega, né? me deixa salivando aqui. Salivando, né? Olha só. E aí, você desprovou a Gole dos Anjos, mas você tá querendo provar outros sabores também, né? Pode ser. Olha aí. Qual você gostaria? Vamos experimentar. Qual você recomenda para o nosso público? Eita, tem uma de limoncello, é? Meu irmão, limoncello é bom demais, viu? Olha aí, você pode conhecer esses produtos que estão aqui na mesa e muitos outros. Basta você acessar o Instagram @maxcananordeste. Tem também um número de telefone lá para você poder entrar em contato, conhecer e até comprar e encomendar o seu produto, a sua cachaça da Maxcana, que é um produto, ó, olha, o nosso amigo Corujão segurando uma, ó. Essa é qual? Essa aí é? Maxcello Drink. Maxcello Drink, né? Olha aí. Tudo isso e muito mais você só encontra com os produtos de qualidade da Maxcana Nordeste. Uhul! Agora são 12 horas e 18 minutos da tarde no horário de Brasília e agora chegou o momento para trazermos todos os detalhes do indiciamento de Jair Bolsonaro, que foi anunciado ontem à tarde pela Polícia Federal. Pela primeira vez, um ex-presidente da República é indiciado no Brasil. E tem como o primeiro Jair Messias Bolsonaro. Junto a outras 36 pessoas, Bolsonaro foi indiciado nas investigações que apuram possível envolvimento em planejar um golpe de Estado e consequente assassinatos de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Além de Bolsonaro, outros nomes que integravam o governo dele também foram indiciados. E aí, entre os nomes estão generais e ex-ministros como Walter Souza Braga Neto, Sim. Augusto Heleno, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, Mauro Cid Barbosa, da ABIN, Mauro Cid Barbosa, Alexandre Ramagem, perdão, Mauro Cid Barbosa também, que era o ajudante de ordens de Bolsonaro, e também Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Nós preparamos aí uma arte com os nomes todos dos 37 envolvidos, na qual vamos ler juntos esses nomes e conhecer quem são essas pessoas. E aí vamos mostrar a imagem da arte.
Você vê aí Jair Bolsonaro, isso aí na época que ele era presidente, e aí vamos ver os nomes. Veja aí, Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Ailton Gonçalves, major reformado, Alexandre Castilho, coronel da ativa do Exército, Almir Garnier Santos, ex-chefe da Marinha, Amaury Feres Saad, advogado, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Anderson Lima de Moura, coronel da ativa do Exército, Agnello Martins Delicolli, que é major da reserva. Estes são alguns nomes, a primeira lista de nomes que foram indiciados ontem pela Polícia Federal. Tem muitos outros nomes, tem nomes que envolvem outras pessoas que integram aí o Exército, as Forças Armadas e também a Marinha. Mas já de antemão, meu amigo Johnny, por esta primeira parte da lista, já vemos aí nomes de peso, né? Meu querido, eu tava dando uma olhada aqui, é gente da alta cúpula do ex-governo Bolsonaro, né, velho? Exato. Olha, vamos ver aí. Todos os integrantes do governo, do alto escalão do governo. Alto escalão. Olha, o que me chama a atenção é ex-ministro da Casa Civil, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, major reformado, coronel da ativa, chefe da Marinha, ministro da Justiça, coronel da ativa do Exército, gente de alta cúpula. E agora vamos ver a segunda parte da lista, que segue com nomes como Bernardo Romão Correa Neto, coronel do Exército, Carlos César Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal, o IVL, Carlos Giovanni Pazini, coronel da Reserva, Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército, Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, também coronel do Exército, Fabrício Moreira Bastos, adido de Defesa Naval e do Exército Brasileiro lá na Embaixada de Tel Aviv, a Embaixada Brasileira de Tel Aviv. Israel. Felipe Garcia Martins, ex-assessor de Bolsonaro, Fernando Cerimedo, empresário e consultor argentino, Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, Guilherme Marques de Almeida, coronel do Exército, Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército. Nomes que a gente vê aí, muitas pessoas do Exército Brasileiro. Gente de peso, velho. Gente de peso. O que será que a Polícia Federal tem de provas e tudo mais para indiciar gente de alto escalão como essa aí, né? E o que chama a atenção é o nome de Fernando Cerimedo, que além de ser empresário, ele é consultor argentino e é lá um dos auxiliares, um dos consultores do governo de Javier Milei. Exatamente. Então, tá aí, seria uma... Gente, será que isso tem implicação ideológica? Não sei, não sabemos. O que será que a Polícia Federal sabe? Pois é. E aí a lista vai seguindo com outros nomes que já estão na tela, que é o José Eduardo de Oliveira e Silva, um padre da Diocese de Osasco, Laércio Virgílio, integrante das Forças Armadas, Marcelo Bormevete, policial federal, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, Mário Fernandes, ex-secretário da Secretaria-Geral da Presidência, na época de Bolsonaro, Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Nilton Diniz Rodrigues, general da Brigada do Exército, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, ex-comentarista da Jovem Pan, Paulo César de Oliveira, ex-ministro da Defesa, Rafael Martins de Oliveira, major do Exército, Ronald Ferreira Júnior, tenente-coronel do Exército. Terceira parte desta lista com nomes aí das Forças Armadas, da Presidência da República na época de Jair Bolsonaro, um padre
e um ex-comentarista da Jovem Pan, meu amigo Corujão. Gente relacionada a órgãos de segurança e da Polícia Federal. De vigilância e inteligência. Pois é, e aí veja, é uma investigação que está colocando vários nomes de peso. Exatamente. De peso e até do alto escalão, não somente do governo federal, mas das Forças Armadas e até dos órgãos de segurança. De segurança e inteligência, não esqueça desse detalhe. Isso é muito grave, por sinal, né? Muito sério, gente. Isso é um programa gravíssimo. Então, isso aí é um problema gravíssimo, né? Porque é um indiciamento que envolve nomes de peso e meio que, segundo vários analistas, o cerco estaria se fechando para Jair Bolsonaro. Mas por que será? Isso aí a gente vai explicar já já. Deixa só a gente finalizar esta lista, que tem mais nomes, porque tem esses nomes e tem um nome que eu gostaria de debater com você, meu amigo. Vamos lá, meu querido. Até pelo histórico também, porque ele hoje é o presidente do partido de Jair Bolsonaro. Vamos lá, veja, tem outros nomes aí, que é o Sérgio Ricardo de Medeiros, major do Exército, Tércio Arnaldo Tomás, ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, Vladimir Matos Soares, policial federal, e o nome que eu destaco, vamos lá, Valdemar da Costa Neto, hoje presidente do Partido Liberal, partido de Jair Bolsonaro. E aí eu pergunto a você, meu amigo Corujão, vamos pegar o histórico de Valdemar. Ele foi envolvido no escândalo do mensalão do PT em 2005. Isso. E agora está sendo indiciado junto com Jair Bolsonaro, envolvido aí nas suspeitas, nas investigações que apuram esse planejamento de golpe de Estado. Isso. E consequente assassinatos de Lula, Alckmin e Bolsonaro em 2022. Meu amigo Corujão. Vamos lá. Primeiro, Valdemar da Costa Neto. Você acha que ele só está aí por ele ser o presidente do partido em que Bolsonaro é filiado, ou realmente ele tem alguma atuação? Meu amigo, coincidências são muitas, né? Muitíssimas, para não dizer o contrário. E aí veja, policiais federais, ou seja, integrantes da Polícia Federal que está fazendo este indiciamento, meu amigo. O que é que isso implica para a própria Polícia Federal? É muito grave, né? Muito grave, cara, porque a Polícia Federal teria nesse nível de envolvimento, esse nível de infiltração. Vamos ver o que é que eles têm de fato a alegar para essas denúncias, que realmente, velho, gente de alta cúpula assim do antigo governo é um negócio muito sério, viu? E Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro já era, infelizmente, de se esperar que viesse a acontecer alguma coisa contra ele, né? A gente até lembra também daquela reuniãozinha secreta que aconteceu semana passada. Será que isso aí não estava na pauta, né? Será? Pois é. Fica o questionamento no ar, né? Uma semana depois, né, daquela ocorrência... Aparece também aquela operação, né? No começo dessa semana... No começo dessa semana, que teve aí a prisão de 5 militares suspeitos desse esquema, Punhal né? Verde e Amarelo. Punhal Verde e Amarelo, planejamento Punhal Verde e Amarelo, que estão chamando, né? E aí vejam, só para poder contextualizar, essas investigações estão apurando aí um planejamento bem complexo para poder matar, inclusive a veneno, Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Estão acusando o ex-presidente e a alta cúpula do governo de fazer esse complô, de fazer esse planejamento. Isso é muito sério, gente. Vamos dizer que isso de fato pode ter acontecido. Vamos dizer que isso aconteceu. Realmente eles planejaram direitinho. Meu amigo Corujão, isso não é uma coisa gravíssima? Gravíssimo, um atentado contra o que eles chamam tanto, né, de Estado Democrático de Direito, atentado à democracia e tudo mais. Bem, mas... coincidente demais, né? Eles falam tanto nisso, Estado Democrático de Direito, atentado contra a democracia, aparece uma situação como essa, é de se levantar as orelhas, né? Nem sempre tudo é aquilo que parece, né? Porque, como a gente mostrou a lista completa, citando nome por nome, nós temos aí algumas coincidências, né, meu amigo Corujão? Por favor,
São as análises. Não, uma dessas nós já falamos, né? Gente do alto escalão do governo, inclusive vinculados a organizações de inteligência do nosso país. Pois Isso é é. muito sério, gente. Não é Até brincadeira, porque, não. além dessa reunião, também é muito conveniente a gente aí voltar a acender as discussões sobre golpe, sobre atentado à democracia. É conveniente, ao meu ver, Sim. também trazer esse ponto dessas investigações justamente para o principal líder de oposição, ao atual até presidente. então, exatamente. E conveniente é ter acontecido aquela situação lá do rapaz com os fogos de artifício também, né? Tudo na mesma época, tudo no mesmo momento, e as coisas vão se encaixando assim de uma forma que a gente até acha bem miraculosa, digamos assim, né? Pois é, e segundo as investigações, essas reuniões de organização da minuta do punhal verde e amarelo, enfim, dessa chamada minuta do golpe, poderia ter acontecido na casa de Braga Neto, Walter Souza Braga Neto, e no Palácio do Planalto. Como é, amigão? É o que estão apontando, é o que estão afirmando nesse indiciamento. Rapaz. Agora veja só, vamos dizer que isso de fato não aconteceu. Podemos também estar diante de uma das maiores ilações da nossa política e democracia. Exatamente, meu amigo, exatamente. A imputação de um crime de uma grande escala, talvez, né? Ou não? Estou errado. Sem sombra de dúvida, sua observação está precisa. E aí veja, óbvio, será que existe a possibilidade de Jair Bolsonaro vir a ser preso? Ele agora indiciado, ele fica mais vulnerável para que isso aconteça. Exatamente. Será que isso tem alguma relação a 2026? Será? Não... Uma espécie de vingança por Não 2018, Não né? Os episódios de 2018. E aí, veja, é uma questão, meu amigo... É muito sério, cara. É muito séria. E a gente está diante de um fato histórico que, quer queira ou quer não, mas Bolsonaro não foi preso, mas quer queira ou quer não, é um fato que é um fato histórico. E ainda, o primeiro ex-presidente a ser indiciado com acusações gravíssimas. Os outros processos que Bolsonaro responde são mais leves, que aquele negócio das joias, né? Teve um outro indiciamento dele também que me fugiu a memória agora. O que eu me lembro de mais irrelevante assim é a questão das joias, né? Dos relógios e tudo mais. Isso. Teve também uma outra que era... essas joias sauditas, e teve um outro também. Agora me fugiu a memória o que exatamente. Mas veja, esse é o indiciamento, esse é o processo que Bolsonaro responde numa escala mais grave. Por quê? Porque é uma denúncia seríssima de golpe de Estado, meu amigo. Suponhamos que e isso assassinato. Suponhamos que isso aí não venha a dar em nada, que não se comprove nada e tudo mais. Pois é. Imagina as implicações disso no futuro. Isso com certeza vai ser usado como, né, campanha política e tudo mais, né? Então, agora uma perguntinha. Vamos pro futuro. Vamos pro futuro. Vamos dizer que Bolsonaro acabe sendo preso e passe aí ficar na cadeia até depois das eleições de 26, um exemplo. E aí, como é que vai ser o candidato de oposição ao presidente da República em 2026? Será que ele vai ter força para isso? Existe essa questão toda, né? Porque até então, ele meio que se apagou um pouco, né? A gente sabe que ele não tem aquela não representa tanto aquela figura que ele representava em 2018 e tudo mais. Mas ele ainda tem, sim, o apelo do povo, né? Muita gente ainda segue ele e tudo mais e vê ele como a grande figura da direita, né? Atualmente no Brasil. Pois é, e veja, será que a filiação dele pro PL isso implicou ou foi o contrário? Isso não tem nada a ver? Eu acho que não tem nada a ver, né? Eu acho que não. Porque tem gente até comentando assim, não, é porque ele foi pro PL, aí gerou problema. Eu não vejo problema nisso. Eu não vejo problema em relação a isso, não. Agora que Bolsonaro aí vem tendo aí algumas resistências que podem ser consideradas como perseguição política, né? Desde que ele era presidente da República, isso vem acontecendo. Como a gente costuma falar, algumas coincidências vêm acontecendo, né? Pois é, essa mesma, um momento, o período
que acontece hoje, porque, veja, eu analiso esse fato como um fato histórico. Sem sombra de dúvidas. Mas fatos históricos nem sempre têm, na sua prática, uma responsabilidade. Às vezes acabam sendo geridos de forma irresponsável. E, óbvio, a gente está tendo total cautela em acompanhar esse caso, porque envolve uma denúncia de golpe de Estado, envolve uma denúncia de tentativa de assassinato, envolve aí um caso, uma denúncia de conspiração. E aí? Como é que essas investigações vão ser conduzidas? E aí eu me lembro que Alexandre de Moraes, que para alguns ele é o ministro mais duro hoje em dia, mas também para alguns é uma pessoa que age de forma impulsiva. Fora das quatro linhas, fora das quatro linhas democráticas, né? Age com uma certa, eu não sei se é a palavra adequada, mas talvez com uma certa arrogância. Eu tô errado, meu amigo? Vamos por parte, mas vamos continuando para ver se... Porque, veja, agindo dessa maneira, sem até ouvir as partes... Sim, agora entendi o que você quis dizer. Entendeu? Se autocolocando como a vítima e o defensor da democracia. O executor, o juiz, né, o promotor, tudo junto, né? Pois é. E aí, veja, é uma questão que, minha gente, sinceramente, vocês acham realmente que Jair Bolsonaro pode ter sido um dos mentores? Porque estão dizendo isso também. Praticamente isso, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Ele foi ali, ó. Vem cá. Vamos usar um exemplo aqui. Vem aqui, Corujão. Fala aí. Vamos dizer que eu tô aqui com a ideia de... Ó, vem cá. Vamos matar Gabriel? E aí, como é que vai ser? Eu quero organizar isso. Me ajuda nisso aqui. É basicamente isso que estão dizendo. Exatamente. Ninguém vai matar você não, tá, Gabriel? Fique tranquilo em relação a isso. Eu não mato nenhuma mosca. Mas veja, a gente usou esse exemplo aqui meio prático aqui de última hora para mostrar que é o que está acontecendo. Estão pegando aí um planejamento que na nossa Constituição, no nosso Código Penal, planejar um crime não é crime. Mas tem uma pequena mudançazinha. Um Qual detalhezinho. Qual seria? Porque eles estão bem colocando com a questão da lei de terrorismo. E pela lei de terrorismo, o planejamento de ato terrorismo já entraria. Aí entra. Entendeu? Só que aí, veja, será que o planejamento que eles fizeram realmente aconteceu? Foi um atentado terrorista? E aconteceu? Cabe essa interpretação, né? Cabe essa interpretação, que é aquele negócio, eu criar a regra do jogo enquanto a bola tá rolando e aí muda a regra de acordo com o meu gosto, né? Pois é. E aí, veja, depois do anúncio do indiciamento que aconteceu ontem por volta das 2h40, 3 da tarde, no horário de Brasília, depois desse anúncio, Bolsonaro se manifestou no Twitter. Vamos ver o que é que ele falou. Vamos ver na íntegra aí o que ele falou, porque ele pontuou alguns episódios em tom crítico a Alexandre de Moraes. E aí, veja, obviamente tá um pouquinho pequeno pra gente ler aqui, mas eu vou ler aqui na íntegra, porque a gente tem esse material aqui, e veja que essa foi a manifestação de Jair Bolsonaro lá no Twitter, onde ele disse o seguinte, abre aspas, Bolsonaro se manifestou após ser indiciado pela Polícia Federal, e diz aqui, o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. É o que o ex-presidente da República falou. Isso. Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. Um detalhe. Vejam aí que nem eles, nem os advogados sabem.
Nem os advogados estão sabendo dos detalhes do indiciamento que está sob sigilo pela Polícia Federal, certo? E aí Bolsonaro segue. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar. E aí ele ainda diz que aqui ele colocou praticamente toda a matéria escrita que foi colocada no portal Metrópolis, onde trouxe aqui alguns parágrafos em detalhes sobre o indiciamento, a notícia do indiciamento e a manifestação oficial de Jair Bolsonaro lá sobre esse indiciamento, onde ele praticamente diz que Alexandre de Moraes usou sua criatividade. Usou a criatividade para criar uma linha de raciocínio que chegou nele. Agora, curioso aqui para essas criatividades, essas linhas que Moraes cria, muitas delas acabam chegando em Bolsonaro, né? Por que será? Coincidentemente sempre chegam nele, né? Por que será? Eu não sei, eu acho que talvez seja a questão da criatividade sendo aplicada aí na prática, né? Pois é, né? Eu sou muito criativo, mas não no âmbito jurídico, né? Mas é uma criatividade. Se for constatado isso, obviamente, é uma criatividade enorme. Muito, muito. Você, como jornalista, meu querido amigo Álvaro, você sabe muito bem que o que importa muito mais é a história e a narrativa contada. Não importa se é verdadeiro ou falso, muitas vezes, né? E aí, veja, ele disse que basicamente ele disse que nem os advogados souberam disso. É uma conduta adequada? Como é possível uma pessoa se defender de uma acusação que ele nem sequer sabe do que é? Você já ouviu falar num escritor tcheco chamado Franz Kafka? Não. Existe um livro dele, muito bom por sinal, recomendação do Coruja aí, viu? Se liga aí. Opa, olha aí. Do Coruja, vale a pena ler. O figura lá do personagem do livro, o nome do livro se chama O Processo, meu amigo. Vê que coincidência, vê que coincidência. O cara acorda um dia de manhã, recebe um monte de agente do governo dentro do apartamento dele, né? Invade o apartamento dele, ele tá lá de pijama, muito bem, obrigado. Ele chega lá, recebe de bom dia logo os agentes do governo, aí ele pergunta: o que é que tá acontecendo aqui? Não, que nós temos um processo contra você. Aí ele aí ele vai e pergunta assim: mas que processo é esse? Ninguém sabe. Você tem que ir lá ver. É um processo, existe um processo. Mas do que é? Eu tô sendo acusado do quê? Como é que eu me defendo? Não, aí é com você, aí você tem que procurar ver, tem um processo contra você, se vire. E a história do livro vai se desenvolvendo acerca disso, e o cara vai entrando mais e mais e mais em órgãos do governo, e pesquisando e tudo mais, e chega... Vou dar o spoiler, mas vale muito a pena ler, pra você entender como é essa loucura e essa paranoia do... O spoiler não vai prejudicar. Não vai não. O legal do livro, o processo, é a trajetória. O camarada, ele não descobre, no final das contas, o que danado é esse processo. Oxi! É um processo que ninguém sabe, ninguém viu quem é o autor, ele é o réu, ele só sabe disso. Qual o nome do livro? O Processo, Franz Kafka. É importante a gente conhecer um pouco da nossa história. Peraí. Alô? Uma dívida? Uma dívida nas Casas Bahia que eu tô devendo? Como que eu não tô sabendo disso? E eu acho que isso é golpe, viu? Obrigado, tchau. E a gente falou sobre isso ontem, né? Lembra disso? Basicamente isso que tá acontecendo, pelo que eu tô entendendo, né? É basicamente isso que eu tô entendendo. Descarado, né? Cara de pau, rapaz. Porque, veja, você tá aí, você recebe um processo, mas que você não sabe. É como se você estivesse recebendo uma ligação de uma dívida que você também não sabe. Exatamente. Procurem O Processo, Franz Kafka. Muito bom mesmo. Pronto. O processo que está nas livrarias e também na internet, né? É isso aí. Pronto, vamos procurar esse livro e entender. Porque veja só, basicamente o que está acontecendo, né, perfeito. Exatamente o que está acontecendo na realidade e o que tem nessa ficção aí. Um processo que ninguém sabe o que ninguém sabe quem está acusando, que ninguém sabe as provas, que ninguém sabe o que é que aconteceu, só sabe que você é réu e pronto. O único direito que você tem é saber que você está sendo culpado. É impressionante. Bom, mas na semana que vem é a expectativa de que a Procuradoria-Geral da República deva analisar o indiciamento. Só que antes de chegar na PGR,
Alexandre de Moraes O quê? vai ler o documento inteiro que foi emitido pela Polícia Federal, que está sob sigilo, Olha, meu antes de amigo, encaminhar para a PGR. Nem nas piores distopias a gente ia ver um negócio tão louco feito esse. Tá com muita novidade para não dizer outra coisa, né? Tá com muita novidade para não dizer outra coisa. Mas veja, com certeza vamos ter desdobramentos disso. Agora, Bolsonaro fica mais vulnerável para poder vir a ser preso, sim. E eu vou agora para um recadinho da Infinity, depois a gente vai tocar nesse assunto, só para trazer o resultado da nossa enquete, porque aí a gente vai finalizar o nosso programa com essa notícia e prometendo que vamos acompanhar mais detalhes sobre esse caso de perto na semana que vem. Bom, meu amigo Gabriel, vamos falar agora da Infinity? Porque a Infinity Consultoria está há mais de 4 décadas e meia ajudando o consumidor a se livrar de juros abusivos. Você que procurou aí, tá com carro, moto em dívida e não está conseguindo pagar as parcelas, está recebendo ameaça de busca e apreensão, ligação de cobrança de cartão de crédito, cheque especial, uma dor de cabeça, a Infinity é a dica para você poder resolver os seus problemas. Então ligue 4042 3210 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 986752829. Fale com os consultores, porque os consultores vão pegar o seu problema, entrar em contato com o banco e vão reduzir a sua dívida em até 80%. 80% de dívida reduzida que a Infinity pode ajudar você. Em 4 décadas e meia, nós vamos ver exemplos de casos reais de pessoas que procuraram a Infinity e conseguiram resolver as dívidas delas. A Infinity não tá para brincadeira, ela pegou e tirou os juros abusivos das dívidas do banco e acabou resolvendo, solucionando as dívidas delas. Pessoas que estavam devendo em torno de 13 mil, pagou só 2. Gente que estava aí com 35 mil, pagou só 4, gente que estava aí com uma dívida de 10, 13 mil, pagou só 1.600. São casos reais mesmo que eu estou contando para vocês mesmo, de pessoas que procuraram a Infinity e resolveram a dívida delas. Pessoas que estavam devendo aí pouco mais de 30 mil e pouco e resolveram elas. Você consegue reduzir em até 80%. Basta você procurar a Infinity. Vejam aí os exemplos de casos reais de pessoas. Veja, 13 mil de dívida, pagou só 2, quitou a dívida. 35 mil em dívidas, 4.200, quitou a dívida. 8 mil em dívidas, 1.600, quitou a dívida. Outro exemplo, 10 mil de dívidas, pagou só 1.600, quitou a dívida. Casos reais, pessoas que procuraram a Infinity e reduziram a dívida delas. Olha, o amigo que estava aí com quase 45 mil em dívidas, pagou só 9. Cleiton, que estava com 30 em dívidas, pagou só 6. E o nosso caso de destaque, Márcia Andreia, que tinha mais de 60 mil reais em dívidas, pagou só 5.700. Os outros 55 mil eram só de juros abusivos aplicados na dívida dela. Ela procurou a Infinity e resolveu o problema dela. Casos reais que podem ser os seus. Então, 4042 3210, ligue ou mande mensagem para o WhatsApp 986752829. Ah, eu prefiro ir presencialmente no escritório da Infinity. Não tem problema. Você pode ir lá no escritório da Infinity. Fica no 3º andar do Empresarial ITC, na Avenida Antônio de Góes, no Pina. Procure a Infinity e resolva seus problemas. 4042 3210 é o telefone, 986752829 é o WhatsApp para você procurar os serviços da Infinity Consultoria, que está sempre em defesa do consumidor. Meu amigo Gabriel, vamos ver o resultado da enquete, porque muitas pessoas votaram, 131 pessoas votaram aqui na nossa enquete para saber se para você Bolsonaro é inocente sim ou não em relação a este inquérito. O resultado é de que muitas pessoas participaram, agradecendo sempre o seu carinho, a sua audiência, a sua participação aqui no programa, por você ter aqui o resultado da enquete. O resultado não está aparecendo para mim aqui não, Gabriel. Consegue dizer aí para mim, por gentileza? Porque a gente fez essa enquete, 131 pessoas votaram. Ficou 132 votos
Sim. 132 votos. 81% sim, Bolsonaro é inocente. 18% não, Bolsonaro não é inocente. Então, aí um resultado da nossa audiência, da nossa enquete, que votou nesse questionamento. Bolsonaro é inocente, sim ou não? 81% disseram que sim. E o que é que você acha, meu amigo Corujão? Meu amigo, A ver os próximos a ver capítulos? os próximos capítulos, viu? Então vamos acompanhar esse caso com detalhes também para trazer na segunda-feira, na semana que vem, aqui no programa para vocês. Bom, o Girão da Pauta de hoje fica por aqui, agradecendo o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Sempre desejando um ótimo fim de semana para vocês. E vou logo dizendo, segunda-feira estaremos de volta com o encontro marcado às 11 horas no seu horário da informação. Muito obrigado pelo seu carinho, boa sexta, bom fim de semana. Pra onde é que você vai, meu amigo Corujão? Eu vou pra casa da minha sogra, vou tomar uma com meu sogro, fazer um braseirozinho, assar uma carninha. Olha aí, coisa boa. Antes disso, eu queria mandar um cheiro especial para todos os nossos queridos amigos aqui do chat. Eu tô acompanhando aqui o pessoal, viu? Um cheiro especial para Dona Sônia, Jorge BR, Zé Vitor, todos vocês aí, meus queridos, que acompanham a gente todo dia aí. Esse programa é feito para vocês também, viu? Programa Girando a Pauta, que é feito com a sua companhia. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade, pela sua audiência. Cheiro para todo mundo, minha gente. Vamos Bom nos final encontrar de de semana. novo segunda-feira no seu horário da informação. Shabbat Shalom. Fim de semana de trabalho para trazer informação para você. Segunda-feira.